O conflito na Ucrânia começou em fevereiro de 2022 e, desde então, uma batalha que parecia rápida e decisiva se arrasta sem praticamente avançar. Ambos os lados parecem estar presos em um impasse, como se estivessem em um reino de atração, presos num ciclo interminável de perdas e estratégias desgastadas. A pergunta que não cala: até quando essa guerra pode durar? Se continuar assim, 2026 será um divisor de águas. O próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode estar prestes a ver seu plano estratégico desmoronar. Os sinais estão por toda parte. Especialistas da NATO, incluindo seu secretário-geral, afirmaram em outubro passado que a Rússia está ficando sem recursos, dinheiro, soldados, ideias. Mas os dados mais impressionantes vêm do próprio campo de batalha, dos indicadores econômicos da Rússia e das ações cada vez mais desesperadas do Kremlin. Tudo indica que a Rússia está se consumindo por dentro para sustentar essa guerra. Pode ser que em 2026 não reste mais nada para ser consumido. Por que esse ano será tão devastador para o país? A resposta começa com os seus equipamentos militares. A Rússia iniciou o conflito com um dos maiores arsenais do mundo, milhares de tanques estocados pelo país, muitos remanescentes da era soviética. Na teoria parecia imbatível. Palavra de ordem: quantidade é qualidade. Mas a dura realidade mostra que essas armas estão envelhecendo, enferrujando e se tornando impossíveis de manter. Dados recentes de uma organização especializada mostram que até outubro de 2025, a Rússia já perdeu mais de 23.400 unidades de equipamentos militares. Destas, cerca de 13.600 são veículos blindados, incluindo mais de 4.200 tanques destruídos ou danificados em pouco mais de 3 anos de combate. E lembre-se, esses números vêm apenas do que foi visualmente confirmado por imagens de satélites, drones e fontes independentes. A verdade é que as perdas reais podem ser ainda maiores, já que muitas dessas ocorrências não foram completamente capturadas. Você consegue imaginar? Tanques utilizados em combate, muitos deles considerados antigos, se tornando poeira no campo de batalha. E o que é ainda mais assustador, os tanques mais modernos que sobraram estão se esgotando rápido. Originalmente a Rússia tinha cerca de 3.300 tanques modernos em serviço ativo, T-72, T-80 e T-90, todos atualizados. Mas o estoque de veículos mais antigos, que variava entre 5.000 e 17.500 unidades, vem sendo praticamente esgotado a uma velocidade alarmante. Desde 2022, os militares russos começaram a usar veículos cada vez mais obsoletos, incluindo tanques da era soviética como o T-62, que apareceu na batalha 3 meses após o início da invasão. Em 2024, surgiram até tanques da Segunda Guerra Mundial como o T-34, usado em paradas militares, mas agora empurrado para o combate. A produção anual de tanques novos é de aproximadamente 400 unidades, uma quantidade insuficiente diante das perdas acumuladas. Em 42 meses de guerra, a Rússia conseguiu fabricar cerca de 875 tanques, mas já perdeu mais de 3.000. O cenário piora quando olhamos para a capacidade de reparo, de 120 tanques alimentados por mês no início de 2022, caiu para apenas 35 em 2025. Isto porque os melhores veículos foram usados primeiro. Agora, o que resta são veículos cada vez mais degradados, que consomem mais peças, mais tempo e muitas vezes são simplesmente irreparáveis. Segundo um relatório de uma instituição de defesa, até o início de 2026, a Rússia não terá tanques suficientes para realizar ataques eficazes, caso mantenha o mesmo ritmo de perdas e produção. E o que dizer do desastre na artilharia? Segundo análises internacionais, a Coreia do Norte fornece até 100% dos projéteis utilizados na guerra. Um número chocante. Combustível somado às limitações de produção interna, faz com que o Kremlin dependa de cargas chegadas de um país isolado e empobrecido. Para compensar, a Rússia tem tentado fabricar mais munições, mas muitas delas nem sequer funcionam. Essas armas antigas, produzidas na década de 1970 e 1980, são retiradas de velhos estoques e reprocessadas às pressas, muitas vezes com defeitos. A solução do Kremlin? Construir uma nova fábrica de explosivos no interior da Sibéria, longe do fronte, como se escondesse a crise. A situação da aviação militar é igualmente terrível. Promessas de aquisição de 1.000 novos aviões civis foram desfeitas, com apenas 5 sendo produzidos até 2025. As forças aéreas reduzem operações, e muitos aviões antigos apresentam problemas de manutenção, levando a uma perda contínua de aeronaves, incluindo caças de última geração. Até as plataformas de defesa, os sistemas S-300 e S-400, estão se destruindo.
Mais de 340 sistemas de mísseis foram destruídos até agora. E até mesmo sistemas russos vendidos a países como o Irã foram desmontados com facilidade por Israel. Para proteger suas fronteiras, a Rússia começa a retirar esses sistemas de regiões vulneráveis, deixando seus territórios mais expostos do que nunca. Se esse ritmo continuar, 2026 promete ser um ano catastrófico. As perdas de equipamentos vão acelerar, a capacidade de produção vai decair ainda mais, e os estoques de armas soviéticas vão se esgotar. Ao mesmo tempo, a crise humanitária avança. Mais de 1 milhão de mortos e feridos, uma geração de homens jovens devastada, incapaz de formar famílias ou contribuir para a economia do país. Então, a grande pergunta, se esses recursos se esgotarem, o que será de uma nação que já parece estar se desintegrando por dentro? O que vai sobrar depois de tanto desgaste? E a resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. Em verdade, os números de perdas de equipamentos militares na Rússia são ainda maiores. Até outubro de 2025, foram destruídos ou danificados mais de 13.600 veículos blindados, incluindo 4.211 tanques. Isso é o que conseguimos verificar de forma visual, através de imagens de satélite, filmagens de drones e fontes independentes. Mas a realidade pode ser ainda mais sombria. Analistas sugerem que esses dados representam entre 80% e 90% do total de perdas. Portanto, é provável que a quantidade real seja ainda maior. E para piorar, os tanques que estão sendo perdidos agora são muito melhores do que os veículos que ainda existem em armazenamento. A Rússia começou esse conflito com aproximadamente 3.300 tanques modernos em operação, incluindo versões atualizadas de T-72, T-80 e T-90. Além disso, possuía entre 5.000 e 17.500 tanques soviéticos mais antigos em depósitos, embora a condição deles fosse questionável. Mas o mais alarmante é que a Rússia está retirando esses tanques antigos de armazenamento a um ritmo cada vez mais acelerado. Em maio de 2022, apenas 3 meses após o início da invasão, surgiram no campo de batalha os primeiros T-62, veículos soviéticos da era da Guerra Fria. Em novembro de 2024, a Rússia começou a usar até tanques T-34, relicários da Segunda Guerra Mundial, usados principalmente em desfiles militares. As cifras de produção também caíram drasticamente. A Rússia consegue fabricar cerca de 400 tanques modernos por ano, T-72, T-80 e T-90. Ao longo de 42 meses de guerra, isso totaliza aproximadamente 875 novas unidades. Mas mesmo assim, a Rússia já perdeu mais de 3.000 desses tanques. E a matemática não bate. Mesmo considerando tanques retirados do armazenamento e reparados, o ritmo de perdas é muito maior do que a capacidade de reposição. A capacidade de recuperação de tanques armazenados despencou de mais de 120 por mês, no começo de 2022, para apenas 35 por mês, em meados de 2025. Como isso é possível? Simples, a Rússia retirou primeiro os melhores veículos, deixando para trás apenas unidades cada vez mais deterioradas que requerem mais manutenção, peças e tempo para serem colocadas em combate. Muitas delas estão além de qualquer reparo possível. Segundo o Instituto de Estudos Estratégicos, essa deterioração acelerada indica que se a tendência continuar, a Rússia não terá mais capacidade de manter uma ofensiva efetiva com seus tanques já no começo de 2026. Mas o perigo maior está bem além dos tanques. Uma crise em toda a linha, que pode arrastar toda a estrutura militar para um colapso total, está se formando diante de nossos olhos. A parte anterior revelou um desastre crescente nos tanques russos, com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos alertando que a Rússia não terá tanques principais suficientes para operações ofensivas além do início de 2026, se mantiver o ritmo e as perdas de 2024. Agora mergulhamos fundo na crise de equipamentos, que vai além dos tanques e atinge a artilharia de forma ainda mais humilhante. Imagine a segunda maior potência militar do mundo implorando munição a um dos países mais isolados do planeta. Você realmente acredita que a Rússia, outrora temida, agora depende totalmente da Coreia do Norte? Segundo uma análise da Reuters, Pyongyang está fornecendo até 100% dos projéteis de artilharia usados pela Rússia na Ucrânia. Isso mesmo, um império supostamente invencível reduzido a isso. Visualize o campo de batalha, o estrondo ensurdecedor dos canhões ecoando pelos vales congelados, o cheiro acre de pólvora queimando o ar gelado, enquanto os soldados russos tremem no frio cortante, esperando por granadas que podem falhar espetacularmente. A Coreia do Norte enviou contêineres à Rússia, com capacidade para 4 a 6 milhões de projéteis ao longo de 1 ano e meio. Mas a produção doméstica russa?
Apenas cerca de 2,3 milhões de unidades em 2024, abaixo da meta de 3 milhões. Enquanto isso, as forças usam cerca de 10 mil projéteis por dia, totalizando 3,65 milhões por ano. Mesmo com essas importações humilhantes, a Rússia mal consegue acompanhar o consumo voraz. E aqui vem a reviravolta absurda. Relatórios indicam que cerca de metade das granadas norte-coreanas nem funciona. Fabricadas nas décadas de 1970 e 1980, retiradas de estoques antigos com inspeções mínimas, elas exigem controles extras antes do uso, um fardo que o complexo industrial militar sobrecarregado mal consegue suportar. Como um país tão poderoso chega a isso? O cheiro de ferrugem e ineficiência paira sobre fábricas soviéticas abandonadas, enquanto o som de máquinas rangendo sob o peso da guerra preenche o ar pesado. Diante dessa crise patética, a resposta russa é um tapa na cara da realidade. Documentos vazados mostram que Moscou corre para concluir uma nova fábrica de explosivos TNT e RDX na Sibéria, a 1.800 milhas a leste de Moscou, o mais longe possível da linha de frente, caso a Ucrânia melhore seus ataques de longo alcance. Você consegue imaginar? Esconder-se no próprio território, enquanto o inimigo avança. Agora, a aviação russa? Ela está à beira do abismo total. Em 2022, logo após a invasão, o governo anunciou planos para adquirir mais de 1.000 aeronaves civis até 2030. Mas em 2025, fábricas russas produziram exatamente 5. Isso mesmo, apenas 5. As metas foram cortadas silenciosamente, e os gastos em produção de aviões caíram devido a atrasos e desafios de manufatura. A aviação militar enfrenta pesadelos similares. Um relatório da Rand Corporation de 2024 estima que a Força Aérea Russa opera em menos de 75% de sua capacidade pré-guerra. Aviões iniciaram com mais de 150 surtidas diárias, empurrando airframes antigos além dos limites, causando perdas de cerca de 60 aeronaves por ano só por superaquecimento e falta de manutenção. O complexo industrial produz apenas 26 aeronaves militares anuais, incluindo apenas 14 caças. Será que Putin vê o céu se fechando sobre ele? O rugido de motores falhando no vento gelado, o cheiro de óleo queimado nas pistas vazias, você acha que a Rússia deveria estar nesse apuro? Mas espere, e se os sistemas de defesa aérea, como os S-300 e S-400 também estiverem ruindo, tornando portas abertas para humilhações ainda maiores? O suspense paira no ar, como uma bomba prestes a cair. Será que a máquina de guerra de Putin pode realmente parar? E você, o que acha que acontecerá quando a escuridão da noite cobrir esse colapso? Continuaremos na próxima parte, revelando o inferno humano por trás disso. Será que a Rússia aguenta mais essa virada chocante? Ou tudo desmorona em um caos irreversível? Fique ligado. Ou será uma surpresa que você jamais esperava? Em 2022, logo após o início da invasão, o governo russo anunciou planos para adquirir mais de 1.000 aviões civis até 2030. Mas a realidade foi brutal. Até o começo de 2025, as fábricas produziram exatamente 5 aeronaves. Os alvos de produção foram sendo cortados silenciosamente. Os gastos com defesa na fabricação de aviões diminuíram por causa de atrasos e dificuldades na produção. A aviação militar enfrenta problemas semelhantes. Uma análise de 2024 da Rand Corporation revelou que a Força Aérea da Rússia opera com menos de 75% de sua capacidade anterior à guerra. No início, os aviões russos tinham mais de 150 missões por dia, forçando aviões envelhecidos a limites perigosos. Estima-se que a Rússia perde cerca de 60 aeronaves por ano, só por uso excessivo e manutenção precária. A fábrica militar do país consegue produzir apenas 26 aviões por ano, incluindo 14 caças. O desastre não para aí. A crise na aviação civil e militar está interligada. Ambos dependem das mesmas peças, oficinas e profissionais especializados. Sanções ocidentais bloquearam o acesso a componentes essenciais. E os engenheiros, muitos fugindo ou morrendo na guerra. Medidas desesperadas mostram o quanto a Rússia tenta substituir aviões ocidentais por alternativas nacionais, mas tudo parece um fracasso catastrófico. E tem mais, os sistemas de defesa aérea, como S-300 e S-400 que deveriam ser o ápice da tecnologia militar russa. Desde o começo do conflito, mais de 30 de seus lançadores e radares foram destruídos por ataques ucranianos, totalizando 340 sistemas de mísseis terra-ar perdidos. E a humilhação continua. Israel teria desmontado facilmente os 4 sistemas S-300 que a Rússia vendeu ao Irã. Isso revela as limitações das armas que juravam ser invencíveis.
Será que essa vulnerabilidade está destruindo a própria estrutura de defesa da Rússia? O que a ausência de proteção efetiva significa para as próximas batalhas? O que acontecerá com Rússia em 2026? Você consegue imaginar um país cuja força militar e economia estão em colapso, tudo por uma guerra? Prepare-se para uma revelação chocante. O país que foi uma superpotência está à beira do desaparecimento. O começo do conflito foi prometendo uma rápida vitória. Putin apostou tudo na força de seu exército, mas o tempo revelou uma realidade cruel. Poucos meses após o início, uma crise emerge. O número de soldados mortos e feridos ultrapassa 1 milhão. Os danos são devastadores. Mas o pior ainda está por vir. Se pensou que a crise era apenas nas ruas de batalha, espere. Os seus armamentos de guerra estão virando sucata. Os tanques mais modernos que eram a força do exército russo, estão se destruindo facilmente. Rússia tinha cerca de 3.300 tanques modernos no começo, mas perdeu mais de 23.400 equipamentos de guerra, incluindo 13.600 veículos blindados e mais de 4.200 tanques. A quantidade de tanques destruídos é maior do que a capacidade de produção. Mesmo assim, eles continuam usando tanques soviéticos antigos, como T-62 e até T-34, relicários da Segunda Guerra Mundial. Será que essa estratégia de sobrevivência ainda funciona? E não para por aí. A crise de munição é ainda mais humilhante. O país que tinha uma das maiores reservas de armas está dependendo inteiramente de contrabando de países como Coreia do Norte. De lá, chegam milhões de cartuchos de artilharia por meio de navios clandestinos. Enquanto isso, a produção local mal consegue acompanhar o consumo diário. Numa simples comparação, a Rússia consome 3,65 milhões de cartuchos por ano. E alguns desses carregamentos nem funcionam. Como uma nação poderia sobreviver com uma dependência tão desesperada? O setor aéreo também está à beira do colapso. O país prometeu produzir mais de 1.000 aviões civis até 2030, mas até agora somente 5 foram fabricados. Seus caças de ponta, como o Yak-38 e Yak-141, estão cada vez mais escassos. A capacidade de manutenção diminui a cada dia, e os aviões que ainda resistem estão longe da capacidade de voo que tinham no início do conflito. A dependência de sistemas de defesa também virou uma piada. Os famosos sistemas de mísseis S-300 e S-400 têm sido destruídos em números recordes, mais de 340 unidades perdidas. Até mesmo avanços tecnológicos como esses não resistem ao uso constante e à escassez de peças de reposição. E o que dizer da economia? Ela está se desintegrando diante de nossos olhos. A receita do petróleo, que costumava responder por metade do orçamento, despencou em 1/3. Sanções ocorrem numa velocidade assustadora, enquanto China e Índia exigem descontos cada vez maiores. As rotas de navegação clandestinas de petróleo se tornaram uma tática comum, mas até isso falhou. Navios especializados estão sendo interditados na fronteira do Báltico, deixando a Rússia cada vez mais naufragando em suas próprias ações. Nesse cenário de destruição, uma coisa é clara: os números não mentem. Em 2026 veremos o colapso de uma nação que uma vez foi uma potência imbatível. A pergunta que fica no ar: até quando o país poderá suportar esse peso? O resumo desta parte revela uma Rússia à deriva, desesperada, com suas fontes de renda secando. Como consequência, o país está adotando medidas drásticas que prejudicam sua própria população, enquanto a máquina de guerra continua a consumir recursos preciosos de forma autodestrutiva. Imagine a situação. Países como China e Índia perceberam a fragilidade de Moscou. Eles sabem que a Rússia está desesperada e exigem descontos de até 40% nas negociações. As embarcações russas, antes capazes de movimentar a economia, estão sendo bloqueadas por sanções na irrigação do Báltico. É como um pesado silêncio no mar, onde barcos pesados ficam parados, marcados por uma sombra de incerteza. E enquanto isso, a União Europeia prepara-se para impor limites de preço ao petróleo russo, uma ameaça ao fluxo de receita essencial para Moscou. Os bancos chineses, temendo retaliações, abandonaram as transações em rublos, deixando a moeda nacional cada vez mais fragilizada. O setor de exportação de armas, que já foi uma das maiores fontes de receita, despencou drasticamente, 92% de queda de 2021 a 2024. Os estoques que uma vez abasteceram a indústria, agora estão sendo destruídos no campo ucraniano. Sem vendas, sem lucros, apenas custos. O coração da economia militar de Moscou virou-se para dentro. Para tentar sobreviver, o governo começou a aumentar impostos. Em 2025, os impostos sobre empresas e cidadãos subiram. Em 2026, planos incluem elevar o IVA, criar novas faixas ou eliminar limites de receita.
Assim os russos pagam mais, enquanto as oportunidades desaparecem como fumaça. Tudo isso acontece enquanto os gastos militares atingem recordes históricos. Mais de 8% do produto interno bruto dedicado à defesa, 40% do orçamento federal, uma cifra equivalente à era da Guerra Fria. E em meio a essa autodestruição, as perdas humanas também aumentam. Mais de 1 milhão de soldados feridos ou mortos, uma cifra que assombra qualquer reflexão. Como quando um sistema apodrecido de dentro para fora começa a ruir, qual será o próximo passo nesta jornada sem final? O que acontecerá quando os recursos simplesmente acabarem? A terra treme sob os pés de um gigante que, mesmo forte, enfrenta o caos de seus próprios erros. Em 2026, a situação de Rússia está mudando drasticamente. Tudo indica que os gastos militares, que já ultrapassaram 8% do PIB em 2025, poderão cair para pouco mais de 38% do orçamento estatal. Isso parece contraditório. Como um país embarca numa ofensiva massiva e ao mesmo tempo precisa cortar fundos? A resposta revela o nível de desespero do Kremlin. Conforme as capacidades convencionais de combate se reduzem e a economia fica menor, Putin recorre a táticas de última hora. É um movimento desesperado. A evidência mais clara? O aumento assustador dos ataques de longo alcance contra a infraestrutura civil e centros populacionais ucranianos. Uma estratégia brutal, mas simples. Se a Rússia não consegue vencer no campo de batalha, tenta subjugar a moral dos civis, tornando suas vidas insuportáveis. O objetivo? Destruir a resistência ucraniana por completo. Os funcionários russos discutem abertamente criar condições para tornar grandes partes da Ucrânia inabitáveis, provocando deslocamentos em massa e desmoralizando a população. Uma estratégia arriscada, mas que até aqui parece ter fracassado espetacularmente. Pense em Pokros, uma cidade no leste de Donbas, sob ataque russo há mais de um ano. Milhares de soldados enviados, perdas de cerca de 16 mil pessoas só desde agosto de 2025. A cidade foi bombardeada sem parar, artilharia, ataques aéreos, tentativas de infiltração mínima. Mas mesmo assim Pokros permanece de pé. As forças ucranianas resistem ferozmente. Controlam suas linhas contradizendo todas as expectativas. Putin apostou tudo nesse ataque massivo. Se não conseguir conquistar Pokros, por que achar que poderá subjugar a moral do povo ucraniano? A resposta é óbvia, ataques a civis raramente causam rendição nacional. A resistência da Ucrânia cresce, o desespero russo aumenta. E o que acontecerá se essa tática de destruição contínua continuar? Talvez a maior derrota de Putin ainda esteja por vir. O ataque relâmpago não quebrou a resistência britânica. Civis ucranianos que viveram na pele a ocupação russa, sabem exatamente o que significaria uma vitória. Cada míssil que atinge uma área civil reforça o medo do que perderiam se entregassem. A dependência crescente de Moscou por ataques de longa distância revela a fraqueza de suas forças terrestres. A mudança de ofensivas convencionais com tanques e apoio para ataques em ondas humanas com mísseis mostra que a Rússia não consegue atingir seus objetivos pelo método tradicional. Uma reviravolta surpreendente, a desesperada busca da Rússia por armas da Coreia do Norte e da China. A Rússia está usando cada granada que a Coreia do Norte consegue produzir. É humilhante pensar que uma das maiores forças militares do mundo depende de um dos países mais pobres e isolados para munições básicas. Além disso, metade das munições norte-coreanas falha, sobrecarregando ainda mais a indústria bélica russa, já em crise. Essa dependência dá a Kim Jong uma tremenda vantagem sobre Putin. Ele pode ameaçar reduzir os envios e nada poderá impedir. E a relação com a China? Mais escura ainda. Jinping tem sido o verdadeiro pilar econômico de Moscou, comprando petróleo e gás a preços baixos, fornecendo produtos essenciais que as sanções ocidentais bloquearam. Componentes chineses aparecem na linha de produção de armas russas, ajudando a manter o ritmo mesmo com as restrições tecnológicas do Ocidente. A China virou o maior parceiro comercial da Rússia. Mas essa relação é assimétrica. A China ajuda, mas não é parceira igual. Os bancos chineses já recuaram muitas operações com rublos, temendo as sanções ocidentais. Você consegue imaginar? Rússia, que já foi uma superpotência, agora é refém de aliados que detêm um poder quase absoluto. E se tudo isso não bastasse, há sinais claros de que a esperança de Moscou de continuar avançando está se esvaindo. O que virá a seguir? Qual será a jogada final dessa crise? As peças do tabuleiro já estão se movendo para um desfecho imprevisível. E aonde tudo isso vai levar? O relacionamento da Rússia com a China tornou-se uma tábua de salvação. A dependência da Rússia do bom senso chinês aumentou. Mas essa relação é desigual.
A China não vê a Rússia como parceira equilibrada. Ela está fazendo um favor, não estabelecendo uma aliança de igualdade. As tensões aumentam. Os bancos chineses já pararam de negociar em rublos. Temem as sanções ocidentais. A China monitora a crise russa e ajusta seus termos. Quanto mais a Rússia desesperar, mais os chineses se aproveitam. Mas o jogo não dura para sempre. Há limites. E esses limites podem explodir em 2026. Se a escalada do conflito na Ucrânia ameaçar envolver a OTAN, ou se as pressões ocidentais ficarem insustentáveis, Pequim pode recuar abruptamente. Sua prioridade é China, não Rússia. Xi Jinping não quer um confronto direto com os Estados Unidos por causa da Ucrânia. A depender dos acontecimentos, a China pode cortar apoio de forma dramática. E o que isso significa para a Rússia em 2026? Tudo indica que esse será o ano de uma crise definitiva. Os recursos militares de Putin estão no limite. As máquinas de guerra estão exaustas. Os soldados faltam. A economia está colapsando. O governo será forçado a escolher: reduzir drasticamente as operações militares e aceitar a derrota? Ou tentar uma mobilização geral que pode gerar revoltas internas? Ou continuar arruinando-se militar e economicamente? Para Putin, 2026 pode ser o momento mais perigoso de sua carreira. Sua legitimidade foi construída com força e resultados. A guerra na Ucrânia prometeu restaurar o prestígio russo, reunir as terras e mostrar poder. Mas o que aconteceu? Exposição da fraqueza militar, destruição da economia, união do Ocidente contra ele. O que Putin esperava ser uma vitória virou uma ameaça mortal. Seu círculo mais próximo suportou a crise enquanto acreditava que Putin poderia vencer. Mas à medida que as perdas na Ucrânia se tornam imperdoáveis, essa confiança está se desfazendo. Seu projeto de poder pode estar à beira do colapso. E você se pergunta, qual será o próximo passo de um líder sob pressão? O que acontecerá quando a mentira se tornar insuportável? E se 2026 for, afinal, o começo do fim? Imagine se a Rússia, outrora um gigante militar, estiver à beira de um abismo tão profundo que até seus aliados se tornem seus carrascos invisíveis. Esse fato chocante ganha vida enquanto traçamos as cicatrizes profundas deixadas pela guerra na Ucrânia, revelando um 2026 que poderia ser o ano da queda de Vladimir Putin. A guerra na Ucrânia explodiu em febre intensa em fevereiro de 2022. A Rússia, premiada como superpotência solitária, deveria tornar sua vizinha uma vítima rápida de Sukhoi, levando apenas uns poucos meses para esmagar qualquer resistência. Mas eis que estamos no final do 4º ano de inferno sangrento, e o que vemos não é uma tempestade de conquistas rápidas, mas um atoleiro enlameado de exaustão sem fim. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão presas em uma dança macabra de atração letal, sacudidas por bombas que rugem como trovões distantes. Vocês imaginam o cheiro acre de ferrugem e pólvora misturado ao barro frio sob as botas dos soldados? Esse impasse, se persistir nos ritmos atuais de carnificina, aponta para 2026 como marco devastador quando o cálculo estratégico errôneo de Putin, o presidente russo Vladimir Putin, desmoronará sobre a própria Rússia. Os avisos lampejam por toda parte. Como Putin tolerou essa catástrofe até agora, acreditando em vitórias ou derrotas não catastróficas? Enquanto 2026 avança, o escopo total das perdas russas, Estados Unidos, voz do corpo último, se torna impossível de esconder. Esses cálculos internos podem mudar drasticamente. Até mesmo a chamada segunda força militar mais poderosa do mundo está implorando munição da Coreia do Norte. Uma nação pobre e isolada que ri das debilidades russas. Eis a humilhação. Metade dos projéteis norte-coreanos falham miseravelmente, criados nas décadas de 1970 e 1980, forçando a Rússia a inspeções extras que sobrecarregam sua indústria já exausta, com cheiros de metal queimado e explosivos instáveis permeando os depósitos distantes. Imagine Kim Dae-jong apertando o pescoço de Putin com ameaças de cortar remessas, sem que haja defesa alguma. É uma dependência patética que dá a Kim imenso poder de chantagem, onde um ditador enfrenta outro em um jogo sombrio de negociações. A China, por sua vez, emerge como a âncora econômica da Rússia, comprando petróleo e gás com descontos cruéis, fornecendo peças que escapam das sanções ocidentais e até ajudando a manter sistemas de armas russos em funcionamento. Peças chinesas se infiltram em mísseis e tanques, um sussurro de aliança forçada que mantém a produção militar russa viva, apesar dos caos em Moscou. A China tornou-se o parceiro comercial mais vital da Rússia, mas visivelmente assimétrico, faz favores por vontade própria, não por igualdade traiçoeira. Imaginem o silêncio gelado nas ruas de Pequim, onde bancos chineses evitam o rublo russo, temendo sanções implacáveis, o roçar frio do papel dinheiro renegado.
Xi Jinping, o secretário-geral chinês, exige descontos exorbitantes na energia russa, sabendo que Putin não tem alternativas. É uma amizade unilateral, onde a China observa a desesperança russa crescer e ajustas com mão de ferro, sempre priorizando seus próprios interesses. Mas o preço é alto, se a guerra fizer o sol nascer com ameaças de envolvimento direto da OTAN, errado ou pressão ocidental sobre a China se tornar insuportável. Pequim poderia cortar o suporte drasticamente, afinal, Xi evitará a guerra com os Estados Unidos por conta da Ucrânia sozinha. Vocês sentem o eco retumbante desses eventos? Sons de fábricas distantes gemendo sob pressão, cheiros de óleo industrial misturado a medo, o tato áspero de alianças frágeis se despedaçando. Isso leva inevitavelmente a 2026 como o ano em que todas essas crises, exaustão de equipamentos, escassez de mão de obra e estrangulamento econômico, atingirão um ponto crítico, forçando o Kremlin a escolher entre reduzir operações militares ou aceitar defeatidade estratégica, mobilização geral que poderia incitar tumulto interno, ou continuar no ritmo atual, rumo a um colapso total militar e econômico. O vídeo Oryx que rastreia perdas visuais de equipamentos revela um massacre. Mais de 23.400 unidades perdidas até outubro de 2025, com aproximadamente 13.600 veículos blindados, incluindo 4.211 tanques destruídos ou danificados em apenas 43 meses de luta ferrenha. Esses números, capturados por imagens de satélite e drones, representam 80% a 90% das perdas totais, sugerindo que o verdadeiro horror é ainda maior. Visualizem pilhas de tanques enferrujados, ruídos estridentes de explosões, o odor metálico de sangue e combustível nas trincheiras congeladas. A Rússia começou com um arsenal gigantesco, milhares de tanques em depósitos remanescentes da União Soviética, parecendo invencível no papel. Mas tudo isso? Quantidade tem qualidade própria, gritam os ditados, não é? Erro terrível. Eles estão enferrujados, obsoletos, impossíveis de manter. A produção russa lança cerca de 400 tanques modernos por ano, T-70E2, T-80 e T-90, somando apenas 875 novas unidades em 42 meses até meados de 2025. Perdeu bem mais de 3.000, um buraco negro na matemática, incluso tanques retirados de depósitos e reformados, a conta não fecha. Compreendem a calamidade? Desde maio de 2022, apenas 3 meses na invasão, T-62 soviéticos antigos surgiram no campo de batalha, humilhantes relíquias. Por novembro de 2024. Nos primeiros anos do conflito, a situação do equipamento militar da Rússia ficou alarmante. Eles começaram com milhares de tanques armazenados, relicários do antigo complexo militar industrial soviético. Mas o tempo destruiu tudo. Os números são assustadores, mais de 23.400 unidades de equipamentos militares perdidas até outubro de 2025. Destas, aproximadamente 13.600 são veículos blindados, incluindo 4.211 tanques destruídos ou danificados em apenas 43 meses de luta intensa. E o pior, esses são apenas os registros visuais confirmados, capturados por satélite, drones e fontes independentes. Provavelmente, os números reais são quase o dobro. Os tanques mais modernos que deveriam sustentar a ofensiva, estão desaparecendo mais rápido do que podem ser substituídos. Rússia tinha cerca de 3.300 tanques modernos em serviço ativo, incluindo T-72, T-80 e T-90 aprimorados. Além disso, entre 5.000 e 17.500 tanques soviéticos antigos permaneciam em estoque. Mas muitos estão em estado precário, quase inúteis. A Rússia começou a retirar esses tanques antigos, acelerando o esgotamento de suas reservas. Em maio de 2022, apenas 3 meses após o início da invasão, surgiram os primeiros T-62 soviéticos em combate. Em novembro de 2024, eles usaram até tanques de guerra mundial, os relicários T-34, usados em desfiles militares, mas agora enviados para a batalha. A produção de tanques novos é irrisória, cerca de 400 por ano. Em 42 meses isso daria, no máximo, 875 unidades novas, mas a Rússia já perdeu mais de 3.000 tanques. A capacidade de reparo das fábricas despencou de mais de 120 tanques por mês para apenas 35. O motivo? O que sobra é quase inoperável e envelhecido, difícil de consertar. Muitos nem podem ser recuperados. O próprio Instituto Internacional de Estudos Estratégicos alertou, se a guerra continuar no mesmo ritmo, a Rússia ficará sem tanques eficazes até o início de 2026. A crise não para por aí. A artilharia também está em frangalhos.
Segundo análises, a Coreia do Norte fornece até 100% dos projéteis usados pela Rússia na Ucrânia, uma dependência humilhante para uma suposta potência militar. Para defender suas posições, a Rússia recebeu containers com milhões de projéteis, mas sua produção doméstica mal cobre o consumo. Além disso, metade desses projéteis fabricados na Coreia são defeituosos. A produção de explosivos está desesperadamente atrasada, e fábricas inteiras estão sendo construídas a milhares de quilômetros do fronte, longe de qualquer possibilidade de proteger o território. Na aviação, o cenário é quase catastrófico, que o diga o som dos aviões militares americanos que cruzam o céu europeu. Em 2022, a Rússia prometeu fabricar mais de 1.000 novas aeronaves civis até 2030, mas, até o início de 2025, somente 5 estavam prontas. O projeto foi drasticamente reduzido. A Força Aérea Russa funciona com menos de 75% do seu potencial. Antes, os caças sobrevoavam o céu diariamente, mas agora eles perdem milhares de aeronaves por desgaste e falta de manutenção. Cada ano, cerca de 60 aviões desaparecem destruídos ou inoperantes. A capacidade de produção de novos aviões militares despencou para apenas 26 unidades anuais, incluindo 14 caças. E as peças de reposição? A maioria vem de países ocidentais, mas muitas estão bloqueadas por sanções. Os estoques de peças e componentes estão acabando, junto com a experiência dos engenheiros que estão fugindo ou morrendo na guerra. Os esforços domésticos para substituir as importações fracassaram drasticamente, uma crise que só piora a cada dia. Os sistemas de defesa antiaérea também estão na berlinda. Desde o começo do conflito, mais de 340 sistemas de mísseis terra-ar foram destruídos ou capturados por forças ucranianas. Os sistemas mais avançados, os S-300 e S-400, foram devastados ou desmontados. Alguns, como os sistemas vendidos a Irã, foram utilizados com ridícula facilidade, mostrando sua vulnerabilidade real frente às tecnologias ocidentais. Para proteger suas fronteiras, a Rússia já precisou retirar seus sistemas de defesa do território de Kaliningrado, deixando áreas vulneráveis expostas. Com sinais tão claros, fica evidente, em 2026, a perda de equipamento será ainda maior, as fábricas estarão paradas e os estoques soviéticos, quase esgotados. Mas o que talvez seja pior que tudo isso é a sua força de trabalho. Desde fevereiro de 2022, estima-se que a Rússia sofreu mais de 1 milhão de baixas, mortos ou feridos gravemente. Até outubro de 2025, esse número aumentou quase 60%, chegando entre 984 mil e 1.400.000 vítimas. A morte de tantos jovens é uma tragédia imensa. Entre eles estão dezenas de milhares de soldados que poderiam estar formando famílias, servindo na economia, construindo o futuro da Rússia. Mas agora, uma geração inteira está sendo dizimada ou silenciada para sempre. Imagine o som de passos pesados, o cheiro de poluição bélica, o frio de soldados desnutridos. Tudo isso faz parte de uma crise que ameaça não só o presente, mas o próprio futuro do país. Como uma nação pode sobreviver com suas forças exaustas, suas armas enferrujando e sua população dizimada? Essa é a pergunta que assombra toda a humanidade. Poucos meses após o início da guerra na Ucrânia em 2022, a Rússia, aclamada como potência global, acreditava numa vitória rápida. Mas o quarto ano do conflito revela uma estagnação cruel, com exércitos presos num impasse sangrento. Aí vem a virada chocante. 2026 pode ser o ano em que o erro estratégico de Vladimir Putin implode sobre a Rússia mesma, deixando-a sem dinheiro, tropas ou ideias, como alertou o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em outubro. Não é otimismo ocidental. Dados do campo de batalha, indicadores econômicos russos e medidas desesperadas do Kremlin apontam para uma autodestruição. A Rússia devora seus recursos para sustentar a guerra, e em 2026, nada restará. Imagine o som dos motores enferrujados gemendo no frio siberiano, o cheiro de óleo velho e metal oxidado, o peso de tanques abandonados pressionando a terra congelada. Porque a máquina de guerra de Putin pode finalmente travar, começando com seus equipamentos obsoletos. A Rússia iniciou com um arsenal colossal, milhares de tanques armazenados, resquícios da União Soviética. Pareciam invencíveis no papel. Mas a quantidade, rusting, antiquada, impossível de manter. Segundo Oryx, que rastreia perdas visuais, a Rússia perdeu mais de 23.400 unidades de equipamento até outubro de 2025, incluindo 13.600 veículos blindados e 4.211 tanques destruídos em 43 meses. Esses números, confirmados por imagens de satélite e drones, capturam apenas 80% a 90% das perdas reais.
Os tanques perdidos agora são superiores aos retirados do estoque, que incluem 3.300 modernos em serviço, como T-72, T-80 e T-90. E 5.000 a 17.500 antigos soviéticos em condições duvidosas. Desde maio de 2022, viam-se T-62, em novembro de 2024, até tanques T-34 da Segunda Guerra Mundial, usados em desfiles militares. A produção faz parte da humilhação. 400 tanques modernos por ano, somando 875 em 42 meses, mas perdas acima de 3.000. Mesmo refurbished, a matemática falha. A capacidade de restauração caiu de 120 por mês em 2022 para 35 em 2025, pois os melhores foram usados primeiro. Os restantes exigem mais peças, esforço, e muitos são inoperáveis. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em 2025, a Rússia não terá tanques suficientes para ofensivas além de 2026, mantendo o ritmo de 2024. Pense na vergonha, tanques heróicos se tornando sucata, o clangor de aço cedendo sob pressão inimiga, o odor de pó e ferrugem impregnando o ar gelado. Será que a Rússia consegue parar essa queda em cascata? Na sessão anterior exploramos como os tanques russos se desintegram, vencidos pela Rust, números e insuficiência de reposições. Marcando o passo cruel, a crise da artilharia humilha ainda mais o suposto poder militar. Segundo Reuters, a Coreia do Norte supre até 100% dos projéteis russos, enviando ordinárias o suficiente para 4 a 6 milhões por ano. A produção russa? Apenas 2,3 milhões em 2024, abaixo da meta de 3 milhões, enquanto consome 10.000 projéteis diários, ou 3,65 milhões anuais. Metade, segundo relatos, são munições defeituosas de estoques dos anos de 1970 a 1980, exigindo inspeções extras numa indústria sobrecarregada. Em resposta, Moscou ergue uma fábrica de explosivos em Sibéria, a 2.900 quilômetros do fronte. Temerosa dos mísseis ucranianos. Imagine o estrondo surdo de projéteis falhando explodir, o fedor de pólvora rançosa misturado à fumaça ácida, a vibração do solo sob barragens parciais. Como uma potência colossal se reduz a depender de munições obsoletas de um isolado empobrecido. Avançando da artilharia humilhante, que expõe dependência patética de projéteis defeituosos, chegamos à aviação catastrófica. Em 2022, Rússia planejava comprar mais de 1.000 aviões civis por 2030. Até 2025, produziu 5. Metas cortadas por atrasos, gastos em defesa reduzidos. A aviação militar, segundo o RAND em 2024, opera abaixo de 75% da capacidade pré-guerra, com sobre 150 surtidas diárias desgastando aviões velhos. Perdas anuais, aproximadamente 60 aeronaves por manutenção inadequada. Produção, apenas 26 militares por ano, incluindo 14 caças. Indústria civil e militar compartilham peças e talentos em escopo, com sanções cortando acesso ocidental e guerra devorando engenheiros. Tentativas de substituir aviões civis falham catastroficamente. E os sistemas de defesa aérea S-300 e S-400 supostos picos tecnológicos? Mais de 30 lançadores e radares destruídos por ucranianos, 340 sistemas perdidos no total. Israel desmontou todos os 4 vendidos ao Irã com facilidade, revelando fraquezas contra a tecnologia ocidental. Rússia retirou S-300 de Kaliningrado, expondo fronteiras por falta de equipamento. Visualizem o rugido de motores falhados gaguejando no céu nublado, o aperto gelado do vento nos coquetes abandonados, o cheiro de combustível derramado queimando. Como aviões venerados viram desesperados relíquias caídas. Seguindo a exposição das defesas aéreas russas, desintegradas e expostas, entramos na crise de pessoal, quase apocalíptica. Ocidentais estimam mais de 1 milhão de baixas russas desde fevereiro de 2022, crescendo 60% até outubro de 2025, entre 984 mil e 1.438 mil no total. Mortos, 190 mil a 480 mil. Ainda assim, verões de 2025 falharam em capturar cidades grandes. Compare, Guerra Fã-Soviética que ajudou a colapsar a URSS, teve 15 mil 25 mil mortes em 10 anos. Aqui potencialmente 10, 20 vezes mais em metade do tempo. Taxas de fertilidade russas caíram para 1,2, 1,4 na caos de 1990s, recuperando a 1,8, abaixo do nível de reposição de 2,1. Escassez de jovens já era crise, guerra amplifica. Entre 190 mil e 480 mil jovens mortos, 800 mil ou mais feridos gravemente, muitos permanentemente.
Esses homens deveriam formar famílias, enriquecer economias, construir futuros. Geração extinta. Consequências ecoarão por décadas, soldados ausentes, trabalhadores esquecidos, contribuintes invisíveis. Apenas 2 centros de treinamento confirmados em andamento. Kremlin reporta a escassez de 160 mil a 400 mil trabalhadores e engenheiros na defesa, precisando de 80 mil engenheiros mínimos. Fuga. Cerca de 1 milhão russos fugiram, incluindo engenheiros, programadores, médicos e empreendedores. Recrutamento desesperado. Presos libertados por serviço militar, treinados em guerra moderna, agora aterrorizando comunidades com impunidade. Em 2025, contratação contratais caiu a menos de 1/3 contra 2024. Bônus regionais cortados 5 vezes por dinheiro escasso. Planos para 15 novas escolas militares para oficiais. Sinta o silêncio opressivo de aldeias despovoadas, o eco de passos irregulares de recrutas relutantes, o toque frio de medalhas em corpos mutilados embrulhados em trapos rasgados. Isso tudo forma uma crise ameaçando o presente e futuro, com forças exaustas, armas enferrujando, população dizimada. Como nação sobrevive assim? Questão que assombra a humanidade. Nos primeiros anos do conflito, a situação do equipamento militar da Rússia se tornou alarmante. Eles começaram com milhares de tanques armazenados, relicários do antigo complexo militar industrial soviético. Mas o tempo destruiu tudo. Os números são aterrorizantes. Mais de 23.400 unidades de equipamentos militares perdidas até outubro de 2025. Destas, aproximadamente 13.600 são veículos blindados, incluindo 4.211 tanques destruídos ou danificados em apenas 43 meses de luta intensa. E o mais chocante, esses são apenas os registros visuais confirmados, capturados por satélites, drones e fontes independentes. Os números reais provavelmente são quase o dobro. Som de metal rangendo, cheiro de óleo queimado, sensação de frio no ar. Imagine o som de metal esmagado, o peso das máquinas dobrando sob o fogo, a poeira e o cheiro de combustível queimando na manhã. Mas o pior ainda estava por vir. A capacidade de manter esses equipamentos tornou-se uma dor de cabeça gigantesca. Os tanques mais modernos que deveriam sustentar a ofensiva, desaparecem mais rápido do que podem ser produzidos. Da frota original de cerca de 3.300 tanques atuais, incluindo T-72, T-80 e T-90 melhorados, muito já se perdeu na batalha. Junto a isso, entre 5.000 e 17.500 tanques soviéticos antigos permaneciam em estoque, mas muitos estão iberando, quase inutilizáveis. Som de metal velho caindo, passos de soldados cansados, eles começaram a retirar esses relicários, acelerando a exaustão de suas reservas. Em maio de 2022, apenas 3 meses após o começo da invasão, surgiram os primeiros T-62 soviéticos nas linhas de frente. Em novembro de 2024, eles usaram até tanques de época da Segunda Guerra Mundial, os relicários T-34, que antes desfilavam em paradas militares, agora enviados para o combate. Som de máquinas parando, silêncios ensurdecedores, a produção de novos tanques é praticamente nula. A Rússia fabrica cerca de 400 unidades por ano, um número ridículo considerando a perda de mais de 3.000 tanques em menos de 3 anos. Som agudo de máquinas desarticulando, atmosfera de crise e a capacidade de reparo despencou de mais de 120 tanques por mês para apenas 35. Por quê? Porque o que sobra está envelhecendo, chegando ao limite totalmente inoperável. Muitos nem podem mais ser recuperados. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, se essa guerra continuar no mesmo ritmo, a Rússia ficará sem tanques eficazes até o começo de 2026. E a crise não para por aí. A artilharia também está em situação desesperadora. De acordo com análises, a Coreia do Norte fornece até 100% dos projéteis usados na Ucrânia. Uma dependência humilhante de uma nação isolada, pobre, que envia containers cheios de milhões de projéteis, enquanto a produção doméstica mal cobre o consumo. Metade desses projéteis fabricados na Coreia são defeituosos. Foram feitos na década de 1970 e 1980, tirados de estoque antigo, muitas vezes sem inspeção adequada, exigindo checagens adicionais que a indústria bélica não consegue manter. Som de máquinas em funcionamento, explosões ao longe para tentar compensar. A Rússia constrói fábricas de explosivos a milhares de quilômetros da linha de frente, em lugares tão distantes que quase parece um sacrifício deliberado. Na aviação, o cenário é ainda mais catastrófico. Em 2022, prometeu fabricar mais de 1.000 aeronaves civis até 2030. Mas, até início de 2025, só 5 estavam prontas.
A produção foi drasticamente reduzida, e a Força Aérea tem operado com menos de 75% de seu potencial. Som de aviões passando, motores desgastados e antes, caças sobrevoavam o céu todos os dias. Agora, centenas se perdem por desgaste e falta de manutenção. A cada ano, cerca de 60 aviões desaparecem, destruídos ou inativos. A produção de novos caças é de apenas 14 por ano, uma história de fracasso. Som de componentes elétricos, peças rangendo, e as peças de reposição, a maioria vem de países ocidentais bloqueadas por sanções. Os estoques de componentes estão no fim, enquanto engenheiros altamente treinados fogem do país ou morrem na guerra. Cortina de silêncio, silêncio pesado. As tentativas domésticas de substituir importações também fracassaram, piorando a crise a cada dia. Outro calcanhar de Aquiles, o sistema de defesa antiaérea. Desde o início do conflito, mais de 340 sistemas de mísseis terra-ar foram destruídos ou capturados. Os mais avançados, os S-300 e S-400, foram devastados ou desmontados. Alguns, como os sistemas vendidos a Irã, foram utilizados com facilidade, uma vergonha para a tecnologia que a Rússia se orgulhava. Som de sistemas sendo desmontados, energia esvaindo-se. Para tentar se proteger, a Rússia já retirou seus sistemas de defesa do território de Kaliningrado, deixando suas fronteiras vulneráveis. Se continuar assim em 2026, a perda de equipamento será ainda maior, suas fábricas paradas e os estoques soviéticos, quase exaustos. Mas o que talvez seja ainda mais devastador é a força de trabalho. Desde fevereiro de 2022, estima-se que a Rússia tenha sofrido mais de 1 milhão de baixas, mortos ou graves feridos. Até outubro de 2025, esse número quase dobrou, chegando entre 984 mil e 1 milhão e 400 mil vítimas. Som de passos pesados, suspiro de soldados cansados, a morte de jovens de todo o país é uma tragédia imensa. São homens capazes de formar famílias, contribuir na economia, construir um futuro. Mas agora, uma geração inteira está sendo exterminada, silenciosa, sem esperança. Imagine o som de passos cansados, o cheiro de pólvora, o frio de corpos cansados na madrugada. Tudo isso revela uma crise que ameaça tanto o presente quanto o futuro de uma nação. Como uma sociedade pode sobreviver quando suas forças estão exaustas, suas armas enferrujando e sua própria população sendo dizimada? Essa é a pergunta que assombra o mundo inteiro.